Ô Zé, aquela coisa da expectativa e realidade, é por isso que a gente espera que o Flamengo renda mais, porque tem todas essas qualidades e por isso que a crítica também é maior? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Coisa linda da mamãe. Obrigado. Boa tarde, Ronan. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Breire. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, antes de mais nada, só queria dar uma olhadinha aqui, ó. Claro. Vai, olha aí. Palmeiras e Real Brasília, às 10 horas da manhã. Aí depois tem Cruzeiro e Palmeiras, 11 horas da manhã. Palmeiras e Santos, 11 horas da manhã. Flamengo e Fluminense foi adiado, né? 11 horas da manhã. Era para ser 11 horas da manhã. Não sei o que vai acontecer Quando aqui. você falou Real Brasília, é Red Bull Bragantino, talvez, né? Não. Ah, não, Eu tô outro falando nome. eu tô falando só do femininos, campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ah. Os jogos são 11 horas da manhã, são 10 horas da manhã. Mas o pessoal do feminino reclama muito disso. Não tem, mas peraí, mas não tem a estrutura que tem o futebol profissional, né? E mesmo assim estão jogando. Reclamam, mas estão jogando. Assim, faz parte da profissão. Eu também acho que 11 horas da manhã é um pouco exagerado, é exagerado. Uhum. Mas faz o seguinte, ao invés de vir a público, vai bater na porta do presidente. Tem que bater na porta do presidente, não é virar... Olha, não, porque humanamente é impossível 11 horas jogar. Mas será que pelo peso deles não era interessante ele falar também, ele se posicionar, pelo peso que ele tem hoje? Adianta? O que vai adiantar? Soa muito mais como uma desculpa do que propriamente como um protesto. Soa muito mais como uma desculpa do que como... Olha, o Botafogo foi merecido, mas 11 horas da manhã não dá para jogar. Em Recife também não dá para jogar. Como 15 dias atrás, 20 dias atrás, ele falou o seguinte... Olha, humanamente é impossível disputar 3 campeonatos. A gente ganhar. Eu perdi o Campeonato Paulista, mas fui campeão mundial. Ou seja, preparando já determinadas situações. Treinador do Flamengo, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, não pode primeiro vir a público e falar, olha, sabe, não sei se vai dar para ganhar. Não, qualquer treinador fala assim, nós vamos entrar para competir. Para ganhar, para disputar títulos. Se não der, é uma outra coisa. Existem consequências, calendário, uma série de coisas que podem acontecer. Jogador lesionado, cartões amarelos, suspensões, né? Beleza, isso acontece. Mas o Flamengo, como instituição, pela estrutura que estão me dando... Quanto ele pagou o Léo Ortiz? Foi caro, hein? Foi caro. Quanto pagou o Léo Ortiz? Quantos jogos? Mais de 30, né? Quantos jogos o Léo Ortiz jogou? Então, assim, o problema do Tite é que as suas declarações... 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Faz aí as contas, está quase 6 o euro, faz as contas. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. 42. Né? Então, assim, se vai poupar, é o seguinte, o time que joga tem que jogar e tem que manter o mesmo nível. Porque são bons jogadores, são jogadores do mesmo nível. Se o Flamengo está reclamando, você imagina Corinthians que não tem elenco, quem mais? Juventude. Então faz o seguinte, separa esses times aí e põe para disputar outro campeonato. Porque se o Flamengo, com todo investimento, com todo o poderio financeiro, com todo o elenco que tem, o treinador está reclamando, o treinador está colocando, olha, 11 horas, não pode, vamos poupar para altitude, eu vou poupar para jogar contra o Palmeiras, eu não vou jogar porque a ciência... Então faz o seguinte, sai o treinador e entra o médico para escalar. Entra a ciência para escalar. Eu também concordo, eu sou um dos caras que antigamente eu brigava, eu fui ler, fui conhecer, fui estudar, fui entender como é que funcionava essas coisas do lactato, que não era na minha época. Agora você tem um trampolim lá que você pula, vê o calor da coxa, e outros, são 3, e tem uma outra que eu esqueci, que é o nome complicado, são 3... aparelhos, normalmente, secar também, que eles usam para tirar essa questão do cansado ou não. Mas é o seguinte, o Flamengo, pelo elenco que tem que manter um nível de atuação. Ontem, no jogo contra o Botafogo, quantas vezes nós vimos, e aí é característica, beleza, o De La Cruz estava finalizando dentro da área e o Arrascaeta estava jogando como segundo volante. Ou às vezes o inverso, o De La Cruz indo para a saída de bola e o Arrascaeta preso entre os volantes. Sim, então assim, peraí. A altitude, já está até falando da poupar de altitude, mas o calor influencia nisso? Influencia o volante, está lá na frente, o cara que é o de criação está como um volante, influencia o Pulgar. O Pulgar saiu porque teve uma lesão, só que o Pulgar jogou todas. Ou não jogou? Ou o Pulgar vem de uma sequência de jogos, nós estamos falando aqui, Pulgar não está jogando bem. Pulgar não está jogando bem. Coincidência ou não, quando o Pulgar não joga bem, o Flamengo não consegue jogar bem. Por quê? Porque o equilíbrio que precisa e o equilíbrio que é necessário é basicamente esse jogador. Ele só jogou contra o Bolívar. Sim, só contra o Bolívar, mas jogou todas. Sim, estava em sequência. Então, assim,
esse jogador é o que dá o equilíbrio. Por quê? Porque o De La Cruz sai e ele fecha, ele se movimenta, ele faz a leitura de jogo e tal. Agora, toda hora tem um resultado ruim. Ah, não, nós poupamos, jogar na atitude difícil. Bom, o pessoal da Bolívia não tem culpa. Não tem culpa por terem nascidos lá. Tem que jogar, faz parte do jogo. Ah, grama sintética. Reclama na FIFA. A FIFA autoriza esse tipo de situação. Autoriza a grama sintética, se é bom ou se é ruim. De novo, reclama na FIFA. Nós precisamos parar de ter essa questão de desculpa, porque se perde, tudo bem. Se ganha, não, tranquilo, valoriza, tem não sei quantos números, porque chuta, porque defende, não toma gol, é a defesa mais vazada, menos vazada. E aí, quando perde, ou quando joga mal, tem outros subterfúgios para poder tentar maquiar o desempenho. Mas um ponto só. Essas desculpas, entre aspas, do Tite, para mim é muito mais para justificar por que ele poupa jogadores em determinados jogos e menos para justificar o resultado. Então, e aí eu concordo plenamente com você. O desempenho do time não está funcionando. E aí é a grande questão. E não... A gente está citando aqui, o Flamengo tem esse elenco. Só um minuto. Quantos jogos o Flamengo fez no ano até agora? 3 no Brasileiro, 4 no Brasileiro. 3 na Libertadores. 3 na Libertadores, 7. Mais o do Carioca. Sim, então, o Arthur está fazendo a contabilidade. Só uma coisa, lembrar que esse Flamengo que está jogando titular, fez pré-temporada. Foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, teve tempo para se preparar, né? Ele teve tempo para fazer todo o trabalho. Sobrou no Campeonato Carioca. Por que será que ele veio a público e ele assumiu, né? Que a diretoria pediu para ganhar o Campeonato Carioca, porque tinha que colocar uma foto lá. 3-0 contra o Nova Iguaçu. Respeito o Nova Iguaçu. Você tem uma vantagem de 3-0. O Flamengo iria perder para o Nova Iguaçu de mais de 3-0 na segunda final? Não. Aí ele poupa contra o Milionários. Ah, não, vou poupar porque a ciência... Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu. Qual é o mais importante? Qual a competição mais importante? É a Libertadores ou o Campeonato Carioca com uma vantagem de 3-0? Esse, para mim, é um grande erro. Sabe? Então, assim... Você acha que esse é o ponto que eu acho assim, desculpa até me prolongar, só uma coisa. Eu acho que está na hora de alguém do Flamengo vir a público e falar o seguinte, olha, a prioridade é o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não, é o Campeonato Brasileiro. A prioridade é a Libertadores. Porque se o próprio treinador já falou que não vai ganhar todos os jogos, que não vai ganhar todas as competições... 22 jogos. 22 jogos. Tem que contar os amistosos. Pegou os amistosos. 24 jogos. Nós estamos em abril. Então, em junho, julho e agosto, como é que vai fazer? Esses caras vão jogar uma vez a cada 20 dias? É a profissão. Não é que eles levantam 6 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro de metrô, de casa, e voltam de trem. Cada um escolheu a sua profissão. Ótimo, beleza. Então, peraí. Vocês são preparados para isso. A ciência está preparada, tudo preparado, mas vocês precisam jogar e o treinador precisa ter coragem de colocar. Se fosse uma final, ele ia colocar ciência no meio? Se fosse uma final ontem. Ontem no meio da... Não, é ciência, ele não está jogando. Balela, porque se é final, o cara toma infiltração, o treinador fala assim, pô, eu preciso de você. Você joga para mim? O cara vai lá e joga. Mas nós estamos em abril. Mas não é uma tentativa de tentar evitar que esses caras cheguem estourados no final? E adiantou? Adiantou? Não. Só que eu te pergunto, eu vou poupar agora, quem me garante que eu vou chegar até o final disputando títulos? Claro, mas... Nessa toada que está agora. Brasileiro não é... Que nem agora, o Arrascaeta está fora. Poupou, jogou 70 minutos, machucou, tá fora. Não é uma garantia. Você não tem garantia, a gente pode se machucar, você pode sair no treino. Sim. Não, você pode, entendeu? Claro. Sabe, tem... Mas num elenco como o do Flamengo, se esse elenco não puder poupar e não puder fazer rodízio, qualquer coisa, aí acabou o futebol. Por isso que eu falei para ele, que aumenta a pressão. Tem muita qualidade. É o melhor elenco do país. Tá com o melhor elenco do país. E para mim, por isso, o poupar não é o problema. Mas sim, planejamento, quando poupar, os jogos, e isso pode ser questionado. Agora, não acreditar que com o elenco que ele tem nas mãos com o Flamengo... Contra o São Paulo. Jogou o primeiro tempo, fez 2-0, começou a tirar os jogadores para poupar, quase empatou. São Paulo quase empatou. E aí? Não tinha poupado ninguém. Quando começou a tirar, o time quase perdeu. O problema é, eu vou poupar o jogador, mas o time não consegue jogar. Eu primeiro preciso garantir determinadas situações, Breler, porque ninguém sabe do futuro. Então, tá aí, meus amigos, e, cara, é exatamente como o Zé Elias disse. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe do futuro. Ninguém sabe o dia de amanhã.
Então é melhor fazer o melhor agora e ver o que nos espera lá na frente. Esse time aí que tá reclamando de jogar em altitude, gramado sintético, 11 horas da manhã e tudo mais, teve pré-temporada e muito tempo para treinar com bola. Essa desculpa eles não podem dar. Então, não adianta vir com desculpa agora que não teve tempo para se preparar melhor, isso, aquilo. Como que não teve tempo para se preparar melhor, Tite? Você teve uma pré-temporada. Você pegou o Flamengo em outubro de 23. Então você teve todo o final do campeonato. Você tentou conquistar o Campeonato Brasileiro, quase conseguiu. Mas você teve uma pré-temporada completamente à sua disposição, cara. Você viajou para os Estados Unidos para fazer amistoso, cara. Então, não adianta isso, Tite. Tempo você teve. E também é como o Breler disse. Será que não tá na hora de tirar um ponta e voltar no velho esquema 4-4-2, onde o Arrascaeta jogava bem melhor? É algo a se pensar. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Mas, no fim de tudo, a gente chega na mesma verdade que nunca deixamos de falar. Jorge Jesus foi o único que fez esse time jogar bola de verdade e impressionar todos os torcedores do Mengão. Aliás, vejam o que ele disse sobre essa polêmica de ficar poupando os jogadores. Fala aí, JJ. Porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. É, galera, era poucas ideias que o velhinho, hein? Mas por quanto foi isso, meus amigos? Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!